Boa tarde, alunos! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a prof vai conversar um pouquinho em filosofia, tá? Nós vamos iniciar na página 6. A gente vai iniciar ali, na hora de filosofar, com uma pergunta. Será que cada uma dessas coisas aqui pensa? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Lembra que na semana passada, na aula de filosofia, a prof disse que para pensar, nós precisamos de um órgão que nós temos no nosso corpo, que se chama cérebro. O cérebro faz com que a gente não só realize todas as nossas atividades do dia a dia, mas também nos permite pensar. O pensar é uma das funções mais desenvolvidas no cérebro. Ela exige um monte de coisa e permite que a gente imagine, que a gente pense sobre o nosso pensamento, que a gente pense em várias coisas ao mesmo tempo, que a gente consiga fazer planos para o futuro, que a gente consiga se lembrar do passado. Isso tudo é uma série de processos que vai acontecer dentro do nosso cérebro, certo? Pensando nisso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que uma planta pensa? Vocês vão pintar de verde aqui, ó, a sentença dizendo se pensa, sim, não, e amarelinho, se não tenho certeza, ok? Uma planta, será que ela pensa? Será que ela tem um cérebro para pensar? Acho que não, né? Um animal pensa? Ele tem cérebro, ele é um mamífero que tem cérebro. Uma pessoa pensa? Um bebê pensa? Claro que sim. Mesmo ele sendo tão pequenininho, ele pensa. Ele tem capacidade de pensar sobre o que está acontecendo. Ele tem capacidade de pensar para entender que ele está sentindo fome, que ele está se sentindo sozinho, que ele está sentindo frio, que ele precisa chorar para chamar a atenção de algum adulto, né? Alguém que possa vir cuidar dele. Um personagem de desenho pensa? Bom, aí eu vou ter que entender assim, ó. Dentro do desenho, ele pensa, né? Ele é um personagem que vai ter sentimentos, vai fazer ações. Mas como alguém da vida real, não tem como, né? Porque ele é só um personagem. Então, se vocês entenderem que ele pensa dentro do desenho, ok. O computador pensa? Aí que vem. O computador não tem cérebro, né? Mas a prof. Xaxá já conversou com vocês que o computador é formado de algumas partes. Inclusive, uma das partes se chama processador. O processador, ele funciona mais ou menos como um cérebro da gente. Ele pega as várias informações e ele vai juntando aquilo uma coisa na outra. E vai criando as ações. Então, o que a prof quer que vocês façam? Pensem em tudo isso que eu falei e aí vocês vão pintar, tá? Vocês vão pintar os quadrinhos de sim, não ou não sei. Não tem problema nenhum se você pintar algum desses como não sei, ok? Depois, na página 7, ele diz assim, ó, com a orientação do professor, faça um desenho representando você e seus pensamentos. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tô com a cabeça tão cheia de pensamentos que parece que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Já aconteceu isso com vocês? Mas também tem vezes que parece que a minha cabeça fica um branco, que eu não tô pensando em nada. Estranho, né? Será que é possível não pensar em nada? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão desenhar um desenho como se fosse vocês, representando você. Quem se lembra qual que é o balãozinho que a gente viu nas histórias em quadrinhos que representa os pensamentos? É aquele que tem umas bolinhas e faz uma nuvem. Lembraram? Aquele balão indica o que está acontecendo dentro da minha cabeça. Então, olha o desenho que eu fiz. Ó, eu e vários pensamentos ao mesmo tempo, ó. Eu tô pensando, na hora que eu fiz esse desenho, eu tava pensando na escola. Eu tava pensando que eu tô com saudade de andar no meio do mato. Eu adoro andar no meio do mato. Tava pensando que eu tava precisando tomar um café. E eu também tava pensando numa parte de um livro que eu tinha lido ontem à noite e que aquilo ficou na minha cabeça. Então, ao mesmo tempo, eu estava tendo uma série de pensamentos. E é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão desenhar vocês e vão colocar os balõezinhos indicando o pensamento de vocês. Isso daqui eu gostaria que, quem quiser, compartilhe no nosso grupo hoje do WhatsApp pra gente poder ver
que vocês estão pensando nesse momento, tá? E aqui, tudo que a prof colocou são pensamentos que podem ser pensamentos positivos e às vezes também a gente tem uns pensamentos que não são muito legais, né? Às vezes a gente fica triste e a gente pensa em coisas que não são muito boas, é normal. E isso é importante a gente entender. Não é errado pensar em coisas tristes, às vezes a gente pensa. O que é importante é a gente saber controlar esses pensamentos. Quando tá vindo algum pensamento muito triste, né, alguma coisa muito ruim, é importante que a gente saiba que nós temos controle sobre isso, que a gente consegue pensar em coisas melhores para substituir aquela. Ou também tentar entender o porquê que a gente está pensando naquela coisa triste. Já aconteceu com vocês? Às vezes vocês estarem pensando em alguma coisa que é meio triste, você fica meio chateado. É importante conversar sobre isso. Então, todos os pensamentos, eles mostram alguma coisa que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Então, é bem importante a gente poder conversar sobre eles, tá? Conversem sempre com o papai e com a mamãe. Na escola, a gente sempre fala, a prof não fala, que quando tá acontecendo alguma coisa, tem que vir conversar comigo. Lembra lá do nosso projeto? Nós vamos voltar para ele, eu não me esqueci, tá? O nosso projeto das cores, do monstrinho, que eram as cores que representavam as emoções. A prof não falava para vocês que, olha, quando tá se sentindo mal ou tá pensando alguma coisa triste, tem que vir conversar comigo. Porque os pensamentos, às vezes, eles enchem a cabeça da gente e a gente não consegue chegar numa solução. E é conversando que a gente chega, certo? Sempre lembrem disso. Isso ajuda a gente a pensar nessa parte aqui que tá escrito pensar para entender. Ali diz assim, ó, os seus pensamentos podem ajudar você em diversas situações. Afinal, existem diferentes maneiras de pensar. Uma delas é pensar para entender o mundo à sua volta. Quando você pensa sobre aquilo que percebe, a sua mente vai organizando essas informações. Então, você começa a entender como as coisas são e por que elas são desse jeito. É muito importante que a gente saiba que pensar vai nos auxiliar a entender aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas por que meu colega fez tal coisa que eu não gostei? Vamos pensar um pouquinho. Será que lá atrás eu fiz alguma coisa que chateou ele? Ou será que ele tá passando por uma situação que é difícil? Então, quando a gente pensa, a gente consegue entender não somente a gente, mas o outro também. Então, esse exercício de pensar em você e pensar no outro é importante. A prof sempre fala, se fosse com você, será que ia ser igual? Será que ia ser diferente? E isso é um exercício de pensamento, tá? Então, nunca deixem de fazer isso. É importantíssimo que a gente consiga pensar não só na gente, mas também tentar entender o que está acontecendo com a outra pessoa, ok? Em filosofia, é só isso que a gente vai fazer hoje. Então, acompanhando esse vídeo, vocês já estão tranquilíssimos. A única coisa que vocês precisam fazer, não se esqueçam, é pintar aqui, se vocês acham, se essas coisas pensam ou não pensam, ou se não sabe, pinta de amarelo. Fazer esse desenho aqui e compartilhar lá no nosso grupo, certo? E pensem. Pensar leva a gente a muitos caminhos. Beijo!